Bom dia a todos que nos acompanham. É com alegria que iniciamos a nossa conversa de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento. Estejamos unidos na sintonia do amor, da fraternidade. Está começando o programa Visão Espírita, há 21 anos sendo transmitido pelas ondas do rádio e agora nas mídias sociais, pelos canais do YouTube e pelo Facebook. Você que está nos ouvindo, participe, envie as suas dúvidas e seus comentários. Este programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. Um programa criado e mantido pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste, em transmissão simultânea na União Rádio Web de Piracicaba, no bairro dos Alemães. O programa existe por vocês que nos honram com a sua audiência nos 4 cantos do Brasil, semanalmente observado por profissionais e estudantes interessados no conhecimento da doutrina espírita e em seus desdobramentos na vida diária. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Muito bem, meus amigos, domingo, 27 de dezembro, o último programa desse ano, nessa linda manhã do verão brasileiro, e com esta linda imagem do Parque dos Ipês, aqui em Santa Bárbara do Oeste, estamos prontos para começar mais um estudo, mais um debate, mais uma conversa muito agradável entre nós e com vocês que participam desse nosso programa Visão Espírita. O programa de hoje é um programa especial. Nós saímos daquela sequência do estudo do livro Gênesis, em comemoração ao Natal. O programa de hoje é diferente. Ele vai falar sobre Jesus. E eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque é recheado de ensinamentos, de ilações, de comentários, que vão certamente preencher um vazio que existe, muitas vezes, em algumas pessoas, por desconhecerem a figura sublime de Jesus Cristo. E é nessa atmosfera de espiritualidade que eu tenho o prazer de cumprimentar. Muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Terminando mais um ano, né? Nós estamos aqui e que nós possamos fazer o melhor em sintonia com o alto. Prazer, Geraldo. Ô, Luiz, muito obrigado, viu? Muito bom dia, meu amigo Alain Diniz Souza. Bom dia, meus amigos Luiz e Geraldo. Bom dia a todos que já estão nos acompanhando. Que Jesus nos inspire a falar dele. Missão muito, muito difícil. Espíritos ainda sem muita evolução, falar do nosso governador espiritual. Mas vamos tentar, pelo menos, falar o máximo, o melhor que a gente puder desse nosso querido amigo, querido companheiro que nos ensina o amor. Muito bom, Sônia. O seguinte, quando nós conversamos em off, e qual seria o programa do domingo seguinte, Luiz, Alain, conversamos juntos e surgiu a ideia de falar sobre Jesus, do Natal. E você começa a ler, começa a estudar, se preparar para o programa, e eu acabei chegando assim, a um pensamento, que eu acredito que seja verdade, que aquilo que nós conhecemos sobre Jesus é uma parcela muito pequena que está registrada nos evangelhos. Jesus é muito mais do que aquilo que está escrito. E é essa a intenção do programa, em despertar em vocês essa curiosidade por conhecer um pouco mais a figura do nosso Senhor. E escrevi sobre Jesus que a personalidade sublime de Jesus esteve entre nós há 2020 anos atrás. Muitos depoimentos foram escritos após a sua crucificação, enaltecendo o seu comportamento afável e doce com os mais humildes. Todavia, ainda muito pouco se conhece dessa personalidade divina. Precisamos conhecer Jesus. É uma necessidade que se impõe. Muito bem, feita essa pequena abertura, a gente mantendo o mesmo modelo dos nossos programas, vamos ler e estudar o Fonte Viva, parábolas e ensinos de Jesus, para que a gente possa depois entrar no bloco de perguntas e respostas
para que o Luiz e Alain tragam informações sempre muito importantes. E hoje, no livro Fonte Viva, escolhi o capítulo 17, chamado Cristo e Nós. E Emmanuel seleciona uma frase que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 10, onde está escrito: E disse-lhe o Senhor em visão, Ananias. E ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Com essa frase, Emmanuel escreve o seguinte: os homens esperam por Jesus, e Jesus espera igualmente pelos homens. Ninguém acredite que o mundo se redima sem almas redimidas. O Mestre, para estender a sublimidade do seu programa salvador, pede braços humanos que o realizem e intensifiquem. Começou o apostolado buscando o concurso de Pedro e André, formando em seguida uma assembleia de 12 companheiros para atacar o serviço da regeneração planetária. E desde o primeiro dia da Boa Nova convida, insiste e apela junto das almas para que se convertam em instrumentos de sua divina vontade, dando-nos a perceber que a redenção procede do alto, mas não se concretizará entre as criaturas sem a colaboração ativa dos corações de boa vontade. Ainda mesmo quando surge, pessoalmente, buscando alguém para a sua lavoura de luz, qual aconteceu na conversão de Paulo, o Mestre não dispensa a cooperação dos servidores encarnados. Depois de visitar o doutor de Tarso diretamente, procura Ananias, enviando-o a socorrer o novo discípulo. Por que razão Jesus se preocupou em acompanhar o recém-convertido, assistindo-o em pessoa? É que, se a humanidade não pode iluminar-se e progredir sem o Cristo não dispensa os homens na obra do seu erguimento e sublimação do mundo. Ide e pregai, eis que vos mando, resplandeça a vossa luz diante dos homens. A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Semelhantes afirmativas do Senhor provam a importância por ele atribuída à contribuição humana. Amemos e trabalhemos, purificando e servindo sempre. Onde estiver um seguidor do Evangelho, aí se encontra um mensageiro do amigo celestial para a obra incessante do bem. Cristianismo significa Cristo e nós. Luiz. Geraldo, essa passagem é muito reflexiva. Você veja que quando ele chama Ananias fala, né? Eis-me aqui. Estava pronto. Em tudo, Jesus utiliza o ser humano para dar continuidade ao seu plano. Ele aparece a Paulo, ele sensibiliza Paulo, mas não tem mágica. Ele precisa que o processo continue. E para que o processo continue, ele não prescinde do ser humano. Até porque esse trabalho que ele confere ao ser humano é que representa a continuidade de crescimento daquele ser humano. Não é que ele vai se utilizar pura e simplesmente de um serviço. Ele conta com aquela ajuda e aquela ajuda vai propiciar aquele ser que ajudou um crescimento, um progresso. E você vê que em toda a pregação de Jesus, em todas as virtudes que nós desenvolvemos, na realidade não são mais do que exercícios para nós, para que a gente fixe aquele aprendizado. Eu falo muito aqui a respeito do sistema sanguíneo, que ele não nasceu pronto, né? Sem que a gente
participe, o sangue circula e renova toda a alimentação do nosso organismo. Isso aí se desenvolveu nos reinos inferiores em milhares de anos. Então, tudo na natureza, você observa que se construiu ao longo de muito esforço, muito dispêndio. Não existe mágica. Então, você raciocina, o Consolador veio depois de 1857 anos. Por quê? Porque a mensagem espírita, ela precisava do avanço científico para que o conhecimento humano se fizesse maduro para compreender aquilo que viria. Aí eu te pergunto, se as ciências tivessem se desenvolvido em 500 anos, o Consolador teria vindo muito mais cedo. Então você vê que não tem um processo de mágica. Se houvesse um processo de mágica, Deus já nos criaria perfeitos. É aquela questão levantada sempre pelas pessoas. Por que Deus não nos criou perfeitos? Porque esse trabalho todo, essa canseira. E é isso o processo. E a gente fala, e eu tenho repetido muito, porque eu acho que isso aí é uma coisa muito importante, a questão da regeneração. Para que haja a regeneração, os bons vão ter que estar em número superior aos maus. Então, o plano espiritual espera que essa leva de bons cresça. Não vai ficar eternamente esperando. Agora, não vai soltar um plano pela metade. Não tem mágica. O plano espiritual é muito claro sobre isso. Aqueles de onde parte o mal, daqueles que provêm o mal, esses serão retirados. Mas ainda restarão muitos espíritos, ainda inferiores entre nós, que precisaremos reverter o seu rumo. Não esqueça que nós os receberemos com as tendências todas que eles têm tido até esse instante. A partir dali, eles vão precisar nova direção. Ora, se essa nova direção não tiver ainda disponível, isso vai esticando. E nós todos estamos ansiosos para que isso aconteça. Então, depende de nós. Se nós entendermos e compreendermos todo esse processo e dermos um passo adiante, e um passo realmente significativo, esse processo pode ser reduzido. E às vezes você diz assim, mas é muito difícil. Hoje nós vamos falar de Maria Madalena. E Jesus cansou de falar a respeito do nem frio nem quente. O morninho é o pior estágio que existe, porque o morninho, quando esfria, ele não sente, quando esquenta, ele não sente. Ele fica sempre no banho-maria. Então, e Jesus chamou a atenção disso, né? O grande perigo é esse morno. O filho pródigo, o outro estava morno. Quando esquentou o irmão, ele esfriou, entende? Então, aí apareceu. Então, existem nas pessoas aquele conceito ainda igrejeiro de que eu, cumprindo as minhas missões, meus compromissos, aquilo ali está bom, não preciso me dedicar. É que nem em trabalho voluntário. Não existe compromisso. E com Jesus tem que haver compromisso. Nós não podemos ser um espectador. E que todos nós possamos refletir na reação de Ananias. Eis-me aqui. Que chato. Se ele nos chamar, a gente ia... Ô Luiz, onde é que você está?
Luiz, cadê você, Luiz? Agora eu estava precisando de você. Eis-me aqui. Essa é a mensagem que a lição nos deixa. Valeu. Muito interessante a sua fala. Deixa claro que a evolução é trabalho de cada um. Individualmente, cada um trabalhando a sua própria pedra bruta. Eu imagino, Luiz, que muitos de nós encarnamos trazendo modelos de pensamentos que foram importantes para nós séculos atrás. E encarna com aquele mesmo modelo de pensamento, acreditando na mágica, alguma coisa assim, né? Muito bom, muito interessante, Luiz. Ana, o que você tem para nos dizer sobre essa lição maravilhosa de Emmanuel? Bom, Emmanuel, e ainda se trazendo essa lição hoje de Jesus, né? Eu gostaria de pensar aí nesse eis-me aqui que o Luiz acabou de falar. Ele fala eis-me aqui, mas ele não sabia ainda da missão que Jesus ia passar para ele, né? Ananias, eis-me aqui, Senhor. Sabe aquele cara que está vindo aqui para te matar, que ele persegue os cristãos, que ele é o líder judeu e tal? Sim, estou sabendo, me falaram sobre isso. Então, eu quero que você vá ao encontro dele. Então, trabalhar para Jesus não deve ser um negócio muito fácil, não. Nós estamos ainda muito ruinzinho para fazer esse tipo de trabalho. Porque a gente ia fazer justamente ao contrário. Aonde ele está? Justamente eu vou ao contrário, eu vou 180 graus. E vai Ananias lá, mesmo titubeando, que talvez ele possa ter passado isso no coração dele, e restituir a visão a Paulo. Eu acho que para Paulo e para Ananias, que lição bonita, né? Sim. Os dois passaram por uma experiência que o Paulo ia não matar Ananias sabendo que Paulo estava indo lá para julgá-lo, condená-lo e, logicamente, matá-lo. Um restitui a visão para o outro, os dois se tornam amigos naquele movimento em Jesus, né? Quem proporcionou essa amizade, esse encontro, foi Jesus. Trabalhar para Jesus não é simples. Exige de nós uma mudança de comportamento. E gosto muito dessa frase do Emmanuel, né? Que os homens esperam por Jesus. Mas Jesus espera igualmente pelos homens. Ou seja, é uma via de mão dupla, né? A gente não pode somente fazer o que eu bem entendo, agir da forma que me convém e querer que Jesus me ajude sempre, a toda hora. Quer dizer, está faltando alguma coisa aí, né? Então, o que falta, né? Qual é o comportamento esperado por Jesus, né? Eu, às vezes, quando eu me vejo em alguma situação que eu tenho uma certa dificuldade em agir naquela hora, né? Por inexperiência minha, por, às vezes, falta, às vezes, de um discernimento de como melhor agir, eu fico tentando imaginar como Jesus agiria ali naquela hora, né? Porque, afinal de contas, ele é o nosso modelo e guia, né? Ele é o nosso... Então, como Jesus agiria naquela situação? Como ele falaria? Ou ele não falaria? O que ele faria ali naquele momento? Eu fico tentando buscar essa resposta e acho que, através desse movimento que eu procuro praticar, eu tenho aprendido bastante coisa, né? Eu tenho nem sempre acertado, vamos deixar claro isso, mas eu tenho aprendido bastante coisa. Eu tenho aprendido até quando eu erro, porque se eu for inteligente o suficiente, eu aprendo com o meu erro também, né? Eu não fico me condenando, eu tenho que me perdoar também, porque nós somos, segundo o Livro dos Espíritos, esforçados na busca de uma transformação. Não se espera de nós ainda ser um Paulo ou uma Maria Madalena. Espera de nós o que nós podemos dar, o nosso esforço, o esforço naquela direção. Não é um esforço que vai nos converter do dia para a noite. Não, a partir de amanhã... Agora vem uma data que muita gente faz propósito, né? Não, a partir do ano novo eu vou ser igual Paulo, né? Não, eu vou ser o melhor dos cristãos. Não, isso não funciona desse jeito. A gente precisa
realmente ir mudando, ir transformando, é algo dinâmico e que tem que acontecer em nós paulatinamente, diariamente, nos diversos movimentos da nossa vida, né? Então, veja que Emmanuel ele conclui o texto, né, chamando ou nos lembrando de várias frases de Jesus, né? Ide e pregai, eis que vos mando, resplandeça a vossa luz diante dos homens, a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Então, essas frases todas nos exigem uma interpretação, nos exigem uma mudança de comportamento. A gente estava falando aqui no começo, antes de a gente entrar no ar, sobre mitologia, né? Que é um assunto que eu estudo, que eu gosto muito dela, né? Pegar o modelo Jesus, né? Porque o mito tem uma palavra, às vezes, mal interpretada. Mito é uma coisa que não aconteceu, né? Mas pegar o modelo mitológico de Jesus e querer adotá-lo para a sua vida. Utilizar ele como modelo de estrutura da formação do seu caráter, né? Usar todo esse modelo amoroso e carinhoso de Jesus para a nossa transformação. É isso que ele conclui falando que o cristianismo significa Cristo em nós. Para um dia eu poder falar igual Paulo, já não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Bom, Alain, isso nos remete a algumas reflexões. Entender o seguinte: você viver o Jesus, viver o cristianismo, é você exemplificar, não é falar. Pois ao longo das muitas reencarnações, temos falado muito, talvez exemplificado pouco. Agora é o momento de exemplificar. Então, Luiz destacou, você destacou, do Ananias, eis-me aqui, Senhor, eu fico pensando se você que está nos ouvindo, estaremos preparados para ir ao encontro de um desafeto e dar-lhe a luz nos olhos, abraçá-lo, beijá-lo no rosto. Se Jesus desse essa mensagem a você, estaria preparado? Então, ao ler esse texto, são essas as reflexões que surgem. Se eu estivesse no lugar de Ananias, teria feito o que Ananias fez ou faria como Alain disse, iria para o lado contrário? Que isso fique como reflexão a cada um de nós. Muito bem, meus amigos, você que assiste o nosso programa, dê um like no nosso canal, divulgue essa ideia, compartilhe esse programa com os seus amigos. Bem, encerrado o livro Fonte Viva, acabamos o programa da semana passada, ficamos conversando após o programa, surgiu uma ideia assim, como era um programa especial de Jesus, eu adiantei no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, procurei, são dezenas de exemplos maravilhosos, cada exemplo aqui caberia no programa de hoje, mas eu escolhi um tema, para mim, dos mais importantes do cristianismo, da vinda de Jesus, sobre Maria de Magdala. Lá na frente, na página 330, o texto é longo, tem várias observações, várias conotações, vários caminhos que se podem traçar. Eu vou me limitar ao que está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos 36 a 50. O Carl Schutel resumiu esse texto da seguinte maneira. Aqui é para pensar a vida inteira. Maria de Magdala. Um dos fariseus convidou-o para jantar com ele. Entrando em casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Havia na cidade uma mulher que era pecadora, e esta, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro com perfume e, pondo-se-lhe aos pés, chorando, começou a regá-los com lágrimas e os enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia-os com perfume. Ao ver isto,
O fariseu que o convidara dizia consigo mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem é que o toca e que sorte de mulher é, pois é uma pecadora. Então Jesus disse ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para te dizer. Ele respondeu: dize-a, mestre. Jesus: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com o que pagar, perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E virando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para os pés, mas esta me rogou com lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, ela, porém, desde que entrou, não cessou de beijar meus pés. Não ungiste a minha cabeça com óleo, mas esta com perfume ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoado-lhe são os seus pecados, que são muitos, porque ela muito amou. Mas aquele a quem muito se perdoa, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. E disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer consigo mesmos: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Esse texto de Maria de Magdala é um texto que precisa ser decifrado, dissecado como se fosse uma cirurgia. E para isso eu peço a palavra do Luiz. Geraldo, o texto realmente é muito bonito. E a forma como Jesus questiona aquele que está em dúvida, né? Ele esclarece de uma forma clara, não tem? Então, por ele haver perdoado aquela que era mais condenada, né? Ela realmente se entregou de corpo e alma. Ela realmente foi uma transformação violenta, porque ela era apedrejada. E ele a tratou como uma pessoa digna, né? Ele tratou como uma pessoa que merece toda a consideração. E o costume, né? O costume entre nós é muito arraigado. Nós temos certos preconceitos que a gente nem para raciocinar. Então, você veja que eles estavam diante de Jesus. Eles tinham consciência do espírito que eles tinham diante de si. E o bom senso nos recomenda que em você vendo uma atitude que te parece estranha, vindo do mestre, você, no mínimo, tem que recuar um pouco, dar um tempo e pensar, né? O Alan acabou de dizer o que Jesus faria em meu lugar. Então, nesse caso, caberia uma pergunta assim, credo, ele está fazendo uma coisa que para mim é estranha. Mas por que ele está fazendo isso? Sim. O aprendizado, nesse caso, se daria com muito mais vigor, porque é o princípio da educação. Você descobre pelo raciocínio, pela reflexão. Agora, você pergunta, o professor responde, não tem muito mérito, e outra coisa que não se fixa muito, porque você não elaborou para chegar naquela conclusão. Então, todo o princípio da educação, que é exatamente fazer com que o aluno chegue à sua própria conclusão, nós cansamos de perder essa oportunidade. E diante de Jesus, nós temos que realmente nos perguntar. E aí você me pergunta assim, poxa vida, como é que nós vamos se pôr nessa condição diante de Jesus?
É fácil. Nós temos que nos conscientizar que estamos diante de Jesus sempre. Ali eles estavam limitados fisicamente. Mas a doutrina espírita nos trouxe essa consciência. A cada instante nós estamos diante de Jesus. Porque nós colocamos Jesus na nossa consciência. E esse é o grande receio de quem não quer estudar. Não quer se comprometer. É o voluntário que diz assim, eu vim aqui ajudar, mas isso eu não quero, aquilo eu não aceito. Ananias nos deu o exemplo. Eis-me aqui. O que tu queres? Seja feita. Toda vez nós vivemos recitando, seja feita a tua vontade, desde que encaixe no que eu quero. Jesus veio para os judeus deveriam de aceitá-lo de pronto, porque cumpriu-se a profecia. Aí, quando Jesus fez as suas primeiras colocações, não, olha, esse é o pensamento de Deus, mas o nosso não está exatamente assim. O Consolador veio, se apresentou para as religiões, e as religiões também, olha, não é exatamente assim. Toda a característica da promessa se cumpriu. Eu vos enviarei o Consolador que vos esclarecerá todas essas coisas. Mas ai de quem? Está aí, o Consolador já está conosco há 150 anos. E continua a teimosia. Nós continuamos os mesmos, Geraldo. Tudo progride, tudo evolui, mas nós continuamos patinando. Não existe padre, não existe sacerdote na igreja, no templo espírita. Mas as pessoas continuam se portando como na frente do sacerdote. Por isso que existe um João de Deus da vida. Porque as pessoas é que os colocam naquela condição. A doutrina espírita procura dar às pessoas autonomia. Tudo quanto é governo que quer impedir o povo de crescer, abafa a educação. O centro espírita abre a biblioteca com 500, 600 mil livros e incentiva o povo a pensar. O livro caindo na alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. A doutrina espírita nos oferece a libertação. Mas nós continuamos naquele hábito terrível. Nós temos preguiça e não queremos aprender a ler. Então, nesse Natal que a gente pense assim, espera um pouquinho, Jesus não pode ser um estrangeiro para mim. Deixa eu ler a respeito do seu evangelho, deixa eu meditar sobre o seu evangelho, deixa eu refletir. Porque depois dessa reflexão é que nós vamos chegar no período que nós vamos dizer assim, agora que eu sei isso tudo, deixa eu ver o que eu estou fazendo, o que eu não estou fazendo. Esse é o nosso trabalho, Geraldo. Muito bom. Realmente, a gente entende que, por vezes, os hábitos, os costumes arraigados calam, sufocam as melhores intenções. Mas é importante que a gente saiba ler o que se passa no nosso coração e no coração das pessoas, né? Qual a sua visão, a sua percepção sobre essa história de Maria de Magdala? Olha, meu amigo, eu gostaria de convidar todo mundo a ler o comentário do Caibar. Enquanto o Luiz estava falando aqui, eu não tive tempo de ler esses dias, eu estava lendo aqui o comentário do Caibar Schutel sobre Maria de Magdala, sobre essa passagem. Bom, primeiro que eu sempre acho muito significativo as passagens que estão em todos os evangelhos, porque são aquelas que todos eles tiveram aquilo como uma experiência, né? Não afetou só um deles, né? Afetou a todos. Então, como afetou a todos, eu sempre levo em consideração. Falei, peraí, por que essa história foi tão marcante, né?
Nós temos que lembrar que as mulheres ainda hoje sofrem preconceito, né, do machismo. Imagina naquela época de Jesus como era. Maria, além de tudo, era uma prostituta. Então, ainda esse seria um agravante para esta mulher, né? Além de ser mulher, que já por si só já era um problema ali no machismo reinante, ainda era uma mulher prostituta. E ela consegue perceber a mensagem de Jesus. Naquele momento que ela seria apedrejada, Jesus fala para todos: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Todo mundo vai embora. E ele olha para ela e fala: não peques mais, né? Eu também não te julgo, mas não peques mais. Ou seja, estou te dando uma oportunidade de transformação, não peques mais. Então ela, a partir daquele momento, começa a seguir Jesus, e é a seguidora que vai seguir Jesus até na hora da crucificação. Os apóstolos todos tinham zarpado, tinham fugido de medo de morrer. Não, Maria de Madalena está lá, inclusive ela foi afastada à força da crucificação, né? Mas mesmo afastada à força da crucificação, depois ela volta com perfumes e tudo mais, para continuar limpando os pés daquele que ela sentiu transformar a sua vida, né? A ponto dela, depois de servir aos leprosos, a gente comentou até isso semana passada, numa praia lá que eles ficavam afastados, e ela servindo esses leprosos, cuidando das suas feridas, ela foi se redimindo de toda a sua atividade durante a encarnação, e nesse processo ela realmente se transforma num dos maiores exemplos de conversão que a gente encontra nos evangelhos. E o Caibar, ele dá um enfoque importantíssimo na questão do sentimento, né? Ele fala o seguinte, ó: tanto na mulher como no homem, o sentimento é a corda vibrátil das grandes emoções. Olha que interessante. Essa frase, ela é muito importante. Muitas vezes nós, homens, somos muito racionais e não permitimos tanto as emoções. Nós bloqueamos de sentir emoções. Se fala até que chorar não é coisa de homem, né? É uma coisa assim machista, mas é o que se fala, né? No dia a dia das pessoas. Se passa um modelo assim de um homem não sensível, né? As mulheres em toda a história são muito mais médiums e por permitirem muito mais a sensibilidade do que os homens. Então a gente vai encontrar aí toda uma história de mediunidade dedicada, né, pelas mulheres, né? E essa né? Olha a frase que está aqui no texto: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Ele perdoa a mulher porque ele percebe naquela mulher a fé. Você está perdoada, vai-te em paz, né? E ela vai se transformando nesse comportamento e vira a maior, talvez, vamos chamar de apóstola. Você vê que esse nome nem tem, né? É apóstolo e não tem a versão feminina, né? É uma palavra que não tem a flexão aí feminina, é masculina, né? Então, eu não conheço, pelo menos, eu acho que não tem. Olha como que ela se transforma, né? Numa mudança de atitude, numa permissão de sentimento. O dia que a gente sentir Jesus, não querer entender Jesus, o dia que a gente sentir esta mensagem amorosa de Jesus, a gente vai conseguir se transformar. Você vê Emmanuel, no livro Há 2000 anos, ele escuta da boca encarnada de Jesus que era o momento que ele tinha para a sua transformação.
Enquanto ele estava na frente de Jesus, ele se emociona, quase se transforma. Se distanciando de Jesus, indo ao encontro da sua esposa, ele vai se esquecendo daquele sentimento e vai voltando a incorporar o racional de um senador romano. E ele se aparta de Jesus novamente. Ou seja, se naquele momento Emmanuel tivesse mais sentimento do que razão, ele teria chegado a Jesus muito mais rápido. Mas ele precisou de bastante tempo e ele nos traz todas essas lições, todos esses comentários que a gente sempre lê na tentativa de se aproximar emocionalmente de Jesus, que ele se afastou há bastante tempo. Como nós, né? Ele, pelo menos, está mais esforçado. A gente, quando vai se acordar para a vida e vai começar a correr atrás de sentir Jesus, né? Jesus nasceu para nós. Para nós. Permita que aí acabamos de passar o Natal, que Jesus nasça em seu coração e você se transforme emocionalmente. Recentemente eu escrevi um texto que eu destaco o seguinte: o modelo de vida que nós temos hoje é muito voltado a destacar a intelectualidade, a razão, o racional das pessoas. É difícil você encontrar um movimento, algo escrito, que enalteça o sentimento. O sentimento, eu acredito, seja outro caminho que vai nos fazer entender melhor a passagem de Jesus entre nós, o seu evangelho. Às vezes, quando a gente lê um texto, a gente tenta entendê-lo racionalmente. Tenta entendê-lo racionalmente e também com o sentimento. Eu sempre repito, no livro No Mundo Maior, aquela irmã Cipriana, ela tinha amor que transforma. Quem sabe esse sentimento seja a oportunidade de transformar essa maneira de vida que nós estamos tendo. Muito bem, meus amigos, 10 horas e 12 minutos. Hoje o programa é destinado a Jesus. Lembrar de suas principais passagens, de alguns textos mais marcantes, de acordo com a nossa necessidade aqui. E eu procurei encadear as perguntas de modo que fique um pouco pedagógico, que a gente possa entender. Essa primeira pergunta que eu vou fazer ao Luiz é uma pergunta que seria interessante se nós fizéssemos a nós mesmos. Qual seria a resposta que nós daríamos a essa pergunta que eu vou fazer ao Luiz, abrindo essa parte de comentários, de perguntas e respostas? Luiz, a gente já viu aí uma introdução, Fonte Viva, Maria de Magdala, sempre tendo Jesus como a mola propulsora, a porta que se abre para o infinito. Eu pergunto para você, Luiz, quem é Jesus? Jesus, os espíritos responderam de uma forma muito clara, né? É um espírito mais perfeito que o nosso planeta conheceu. Nós que já nos aprofundamos mais no estudo da doutrina espírita, a gente tem exatamente como um modelo da onde nós podemos chegar. A doutrina espírita ampliou muito isso. Então, a compreensão de Jesus, de nossa parte, é uma das coisas mais importantes que existe. Porque muita gente, por exemplo, não quer se arvorar a um trabalho de pregação do Evangelho, porque ele se equivale com Jesus. Ele acha que ele vai ter que chegar no patamar de Jesus para começar a pregar o Evangelho. E, às vezes, inclusive, isso é um pensamento muito negativo, porque qualquer bobagem que a pessoa faz, ela já se coloca, mas Jesus, a distância entre Jesus e nós, meu Deus do céu, né? A coisa é muito grande. Eu ousaria dizer assim que está da formiguinha para nós, né? Então a coisa está realmente, nós temos que trabalhar muito. Com a diferença, né? Da formiguinha para nós, o irracional vem muito no automático. Agora, da cá para Jesus, a consciência
Eu imagino assim, quantas e quantas vezes a consciência deve se arrepender. Porque a nossa vida é exatamente isso, né? A gente vem da mancada, volta, se arrepende, gastando, né? Só gastando. Então, é muito importante que a gente estude esse personagem, que a gente analise, que a gente se aprofunde naquilo que ele nos trouxe e que chegou até nós. E também existe muita informação nos livros espíritas, que, como você falou, aquilo que o homem registrou em vida ficou muita coisa perdida. Agora, os livros espíritas, eles restituem muita coisa, muita informação que passou, mas personagens que viveram naquele tempo conseguem nos passar novamente. Existe um livro que o Hermínio Miranda traduziu para o português, Lady Nona, alguma coisa assim, é uma egípcia, que ela viveu há não sei quantos mil anos lá no Egito Antigo, e ela psicografou um livro de 70 mil palavras numa língua morta. E, inclusive, tem uma coisa que eles falam que é muito interessante. Os pesquisadores, eles, no trabalho de arqueologia, eles só pegaram palavras registradas, mas eles não tinham noção como seria a pronúncia dessas palavras. E nesse livro, que eles fizeram gravações também, essa médium, ela traz como a palavra era pronunciada. E aí esses estudiosos compararam as coisas, e aí então realmente constataram que é uma informação assim estupenda, de palavras que eles, através da pesquisa, tinham visto como era escrita, mas não tinha a mínima noção de como era pronunciada. Então você veja, quando a ciência tiver a competência, a capacidade de restaurar a história pela mediunidade. Espetacular. Aí você... Então, nós, assim, estamos sendo muito agraciados com informação. Agora, precisa da nossa parte um pouco de atitude. Não adianta só vir informação e a gente não mexe. Então, você veja que aquela prostituta nunca tinha, talvez, contato com Jesus, mas no primeiro contato ela se transformou. Então, o grande ponto nosso é, além da informação, que a gente tome uma posição. E essa posição, ela pode vir pelo emocional ou pelo racional. Pelo racional, normalmente, ele é infalível, porque chega uma hora que vem. Então, que nós possamos nos aprofundar. Se você tem dúvida, se você não acredita numa coisa, pergunta, questiona. O Alain vive repetindo aí, escrevam, né? Questionem, mandem perguntas, porque através das respostas nós vamos clareando uma parte. Existe um trabalho que nós podemos fazer, que é o estudo em grupo. Nesse trabalho de estudo em grupo é onde nós mais aprendemos. Porque quando uma outra cabeça faz uma pergunta, aquilo ali fecha uma lacuna que você tem sobre aquela questão. Porque você diz, meu Deus, eu nunca tinha pensado nisso. Então, infelizmente, nós ainda estamos estudando muito pouco. Veja que eu lembro que há uns 20 anos atrás, eu e o Alain, a gente comentava de pegar o estudo da doutrina espírita num nível um pouco maior.
pegar um número de pessoas que já conhecem bastante a doutrina espírita e estudar um determinado assunto com várias cabeças pensando. Mas a gente não consegue. Há 20 anos que a gente pensa, mas há 20 anos que a gente não faz. Entende? Então, quanto mais a gente puder debater, questionar... Existe um trabalho que, quando eu fui presidente da USE, eu tentei fazer aqui em Piracicaba, reunir, por exemplo, os dirigentes de reuniões mediúnicas. A reunião mediúnica, o que você aprende no fazer, é uma coisa fantástica. Agora, imagina se você trocar a experiência com outras pessoas. Se cada um contar a experiência que teve, situações que teve, o progresso, o crescimento é muito mais acelerado. Então, nós precisamos pensar, raciocinar sobre tudo isso que nós temos disponível e o que nós estamos utilizando. É isso aí, Geraldo. Bom, Luiz, e dando sequência, Alain, todos nós nos apoderamos de algumas palavras e a utilizamos muitas vezes sem entender exatamente o significado daquela palavra. São duas perguntas, ela numa só. São os evangelhos e quantos evangelhos existem? Bom, é uma resposta rápida, sim, né? Mas é muito importante essa pergunta, viu, Geraldo? Eu estou brincando com você, mas é uma pergunta importante. Os evangelhos é uma história longa, né? Se a gente... Vamos imaginar, Jesus não escreveu nada, certo? No seu ministério todo lá, ele nada escreveu. Além de na areia, que a gente sabe, ele nada deixou por escrito. Vamos lembrar que, na época, escrever qualquer coisa era muito complexo. Pouca gente lia, pouca gente escrevia. Para se escrever, eu precisava de preparar o papel. O papel vinha da pele de um cordeiro. Então, eu tinha que matar um cordeiro, tirar sua pele, salgar a pele, secar a pele. Daí eu tinha que preparar a tinta e eu tinha que saber ainda escrever para poder escrever alguma coisa. E quem ia ler ainda? Então, assim, era muito difícil. A transmissão dos evangelhos, ou melhor dizendo, o que são os evangelhos? Evangelho, a palavra significa boa notícia ou boa nova, né? Então, eu trago uma boa notícia, né? Qual que é a boa notícia? Então, as boas notícias vieram dos exemplos da vida de Jesus. Essa é a boa notícia dos evangelhos. Essas boas notícias eram transmitidas de forma oral, né? Elas iam sendo contadas. Ah, olha, aconteceu com Jesus, um homem, uma mulher, tal, tal, tal. Após a morte de Jesus, uns 30, 40 anos depois, começaram a sentir a necessidade de deixar essas histórias escritas. E começaram a escrever para transmitir uns aos outros ali. Essa transmissão começou assim, quem que escrevia? Alguém que tinha alguma habilidade de escrita, escrevia um conto, né, um caos, uma história que alguém contou. Era assim, alguém me contou que... Né, não era alguém que viu, porque os que viram já não estavam mais escrevendo tanto, eles já estavam todos falecidos. Então, alguém me contou que Jesus, num determinado momento, numa determinada situação, num momento X ou Y, fez isso, fez aquilo, e aquilo foi... E como o cristianismo, naquele momento inicial, ele seguiu por várias regiões, diz que quem conta um conto aumenta um ponto, a história foi sendo mudada, adaptada, ajeitada, e aquilo foi seguindo uma história muito longa. E somente lá para o ano 200 depois de Cristo começou a sentir a necessidade de ter evangelhos que fossem considerados oficiais. Eles começam a ter essa vontade, aqueles que eram chamados na época de bispos,
que eram as pessoas que mais conheciam os evangelhos naquele momento e que eram líderes do cristianismo em várias religiões. Quando, para resumir a história, Constantino, em 400, né, depois de Cristo, precisava expandir o Império Romano e entendeu que se ele somasse a ideia de expansão do cristianismo que os cristãos da época queriam, ele iria crescer mais rápido. Ele, então, resolveu adotar um livro que seria único. Ele chama todos esses bispos, e, logicamente, alguns bispos desses eram mais influentes, porque lideravam comunidades mais abastadas, mais politicamente melhor posicionadas, se juntaram e selecionaram os 4 evangelhos, que nós conhecemos hoje como os evangelhos. Marcos, Lucas, João e Mateus. Mas existiam muitos outros que foram queimados. Em 1945, 47, foi encontrado um jarro lá no Mar Morto, que estava escondido com pergaminhos da época de Cristo, e esses pergaminhos continham vários outros evangelhos. E até hoje esse estudo ainda caminha muito lentamente, são textos que nem todo mundo tem acesso e tudo mais. Então, o que acontece? Nós, hoje em dia, adotamos como evangelhos oficiais os que estão nos dito Novo Testamento. Mas existem muitas outras histórias. O importante, o que Kardec fez, para a gente fechar com Kardec, o que Kardec fez? Ele pegou dos evangelhos o ensinamento moral. Ele pegou o ensinamento moral, e esse é o ensinamento importante para a gente reviver o cristianismo em nós. A história, se foi mais azul, mais verde, não importa muito. O que importa para nós é o que Jesus nos ensinou para amar uns aos outros. É isso, Geraldo. Muito bom. E todas as vezes que falamos de Jesus, pelo menos aqui no mundo ocidental, talvez nos últimos 200 anos, Jesus está muito ligado a Natal, aqui na nossa cultura. E, embora hoje bastante distorcido, mas Jesus está muito ligado ao Natal, esse consciente coletivo. Pergunta ao Luiz, qual a origem do Natal? Como começou? Aonde surgiu isso? Por que surgiu isso? Geraldo, era uma festa pagã. Os pagãos já faziam essa celebração e então foi substituída pelo nascimento de Jesus. Mas eu queria relembrar no primeiro Natal, quando Jesus nasceu. Quando Jesus nasceu, o imperador da época interpretava que ele vinha substituí-lo, vinha roubar o seu posto. E aí, no primeiro Natal, ele matou aproximadamente 2.000 que haviam nascido mais ou menos na época de Jesus. Então, você veja o grau de violência, sanidade, que foi cercada a vinda desse Messias, né? Desse personagem que o plano espiritual veio nos trazer como modelo. Aí você observa que a intenção do plano maior e a realidade é um abismo. É um abismo, assim, tremendo. E você começa a raciocinar por que esse abismo é criado. Hoje, na nossa política, é um reflexo disso. O abismo é criado porque estes postos são ocupados por criaturas ambiciosas. Quando, na realidade, e você vê que na história está cheio de exemplos, em vários povos você vê
aquele rei era bom. E aí aquilo foi um reinado maravilhoso. O ser humano ainda não compreendeu que ele não veio aqui para gozar a vida. Ele veio aqui para, em sociedade, construir a evolução do ser humano. Geraldo, o problema que nós estamos vivendo, dessa corrupção na política, qual é? A postura nossa, nós, seres que queremos o melhor para a humanidade, nós temos uma postura clara. Eu não me envolvo com política. Nós agimos mais ou menos como uma criatura que admitiu uma empregada doméstica, falou para a empregada doméstica que ia pagar R$ 1.300 por mês, e aí, após combinar o salário, disse assim para a empregada doméstica: aqui está o meu talão de cheque, esse é meu cartão de crédito, esses são os contratos que eu tenho, essa é uma procuração para você, a partir de agora você cuida de tudo. E a gente reclama do mundo que tem. Então, na realidade, Geraldo, a espiritualidade, ela está nos trazendo esse movimento há muitos e muitos anos. Mas nós estamos completamente descolados disso. Ainda não entendemos, como Paulo entendeu, que isso é o tesouro que nós trazemos. Há pouco eu falava que para isso aqui mudar para regeneração, precisa uma massa se transformar em gente boa. Meu Deus do céu, isso aí é tão difícil de entender. Agora, isso aí não tem que fazer como os imperadores fizeram com o cristianismo, transformar os pagãos em cristãos. Isso é um movimento que nós temos que fazer entre os cristãos, entre aqueles que são simpáticos à causa, para se motivarem a se mobilizar. Não existe outro processo. Hoje, a massificação do cristianismo tem que se processar. Não massificação em termos só de quantidade, mas de mobilização, no sentido de que cada um se torne um multiplicador. Isso nós encontramos milhares de exemplos em áreas que conseguiram fazer essa multiplicação e a coisa vai de vento em popa. O nosso agronegócio. Por que o agronegócio vai e o cristianismo não vai? Nós ainda não compreendemos uma das coisas mais simples que o aniversariante nos trouxe. Cultivai o tesouro que a traça não rói. Foi a coisa mais simples que ele disse e que resume toda a sua filosofia. É isso aí, Geraldo. Bem, Luiz. A próxima pergunta que eu faço ao Alain surgiu de uma pequena reflexão que eu fiz. Fiquei imaginando assim, se eu fizesse essa pergunta a uma criança de 10 anos aqui no Brasil, quais seriam as respostas? Se eu fizesse essa pergunta a uma criança de 15 anos aqui no Brasil, quais seriam as respostas? Se eu fizesse essa pergunta para os adultos aqui no Brasil, qual seria a resposta? Eu imagino que teria uma coisa muito heterogênea nessas definições. Então, considerando esse contexto, eu pergunto ao Alain, qual o principal significado do Natal? Muito bem. Eu fiz uma palestra agora em alguns eu ia falar em alguns centros espíritas, mas foram praticamente todas online, né? Então eu fiz uma palestra agora aqui de casa para alguns lugares
Só na União Espírita que eu fui lá presencialmente, mas também foi transmitido, sobre o Natal. E eu começo o comentário dessa palestra com a frase que o anjo informa, né? Um anjo do Senhor está falando assim, lá no Evangelho, está em Lucas, né? Um anjo do Senhor aparece-lhe e fala: eis que vos anuncio uma boa nova, que será alegria para todo o povo. Hoje vos nasceu na cidade de Davi um Salvador, que é Cristo Senhor. Olha que nessa fala está escrito assim, do anjo, né? Vos nasceu. Então, Jesus nasceu para cada um de nós. Jesus nasceu para trazer a lição imperecível do amor. Quando eu entendo que a data natalícia é o aniversário simbólico do nascimento de Jesus, Jesus então nasceu para mim. Ele nasceu para cada um de nós. Mas ele nasceu para cada um de nós, e olha que interessante, lá na história, Jesus, o Maria e José recebem a visita de 3 reis magos que traziam presentes para impulsionar aquele que seria o Messias no seu trabalho. Nós nos concentramos hoje no Natal mais nesta questão, queremos ser os reis magos, levando presentes uns para os outros, para impulsionar a vida de um Messias que não está nascendo no coração de nós de verdade. Então, quando a gente permitir que Jesus realmente nasça em nossos corações, quando a gente permitir que ele faça casa em nossos corações, quando a gente permitir que estes exemplos dele realmente vivifiquem em nós, o Natal vai ter uma simbologia muito mais importante do que apenas uma simbologia de troca de presentes. É interessante que, comercialmente, o Natal é perpetuado, né? É muito interessante o impulso do comércio nesse momento, com a compra de presentes e tudo mais. E é interessante que o 13º salário também aconteça nesse momento, né, em dezembro, né? É como se nós dessemos dinheiro para todo mundo e fale: compre presentes, distribua presentes. Tudo isso pode ser muito bacana, muito válido, mas deveríamos presentear aqueles em quem, em seu coração, nasceu Jesus. Para quantos nós daríamos presente? Então, quando a gente mudar o significado de Jesus e realmente permitir que ele possa nascer em nosso coração todos os dias do ano, não só no dia natalício, nós estaremos com Jesus na nossa transformação. Uma resposta dessa realmente esclarece muita coisa, né? A próxima pergunta que eu vou fazer, Luiz. Você quer falar, Luiz? Eu queria só lembrar que a gente preste atenção nos próximos meses. A gente tem combatido sempre, a gente sabe que a questão da esmola, mas nos próximos meses, aquele auxílio emergencial não acontecerá mais. Então, nós estamos seguros com os nossos salários. Mensalmente ele vem. Mas nós vamos encontrar muita gente pedindo esmola. Então, que a gente tenha preocupação em reservar uma notinha de 10, uma notinha de 20 e fazer isso para os próximos meses como alguma coisa muito, muito frequente. Porque nós encontraremos diante de nós muita gente que vai pegar aquilo para comer. Então, que a gente se tenha... Isso é um comportamento, a gente não gosta de dar esmola.
mas é uma coisa que nós vamos ter que fazer nos próximos meses com frequência. Porque a situação que nós vamos vivenciar vai ser bastante séria. É isso aí, Geraldo. Viu, Geraldo? O Wagner perguntou aqui, ó. Bom dia. O fato de existir várias religiões cristãs não dificulta essa mobilização? Por que tantas religiões? E aí eu vou perguntar também a da Ivanise, né? Como restaurar o evangelho de Jesus nas criaturas? Eu acho que elas se somam, essas duas perguntas. Luiz, você quer comentar? Quer que eu comente? Posso? Fica à vontade. Pode falar. Quando nós orientamos as pessoas a buscar a informação na fonte, isso é uma das coisas melhores que nós podemos fazer. Porque ao remeter as pessoas para a fonte da informação, nós vamos permitir que as pessoas fiquem conhecendo. A Bíblia, até 70 anos atrás, não vinha para o Brasil. Eu lembro que a minha mãe contando do primeiro carregamento de Bíblia que chegou em Florianópolis, queimaram. A Igreja Católica queimou. Por quê? Porque não era interessante conhecer a Bíblia, porque a Bíblia falava coisas que a Igreja Católica fazia. Então, não era importante, é uma informação que não é legal. Agora, o Evangelho está disponível na literatura para todas as pessoas. Nós não sabemos como as pessoas pregam em suas igrejas esse Evangelho. Agora, quando as pessoas conhecem na fonte, elas podem fazer juízo daquilo que elas estão ouvindo. Sim. É o que a gente comenta na Casa Espírita, né? Que a gente não vá lá para aprender, que a gente vá para lá com uma bagagem para que a gente possa ajuizar. O conhecimento, eu acho que é a coisa mais importante que nós podemos ter. É isso aí. Se você quiser acrescentar mais uma coisa, fica à vontade. É que eu falaria, Luiz, o seguinte, que quando nós imaginamos como restaurar esse evangelho, né, nas criaturas, na realidade, eu vou falar para a Ivanise aqui, não é nem restaurar, viu, Ivanise? É fazer com que as criaturas realmente assimilem o evangelho. O evangelho não é que ele foi somente entendido de forma controversa. Ele não foi sentido. Exatamente. Somando a fala da interpretação do Caibar no texto da Maria Madalena, né? A falta de sentimento com o evangelho. A gente foi muito bom, acho que até hoje, todos os exegetas aí que se debruçaram para interpretar os evangelhos, em explicações racionais daquilo. Poucos se voltam à emoção, ao sentimento. Porque Jesus tinha uma missão, trazer o amor, a lição do amor. Como que eu vou entender o amor se eu não desenvolver um sentimento mais próximo desse sentimento amoroso? Se eu não vivenciar mais amor em minha vida? Se eu não ver o ser humano mais frágil que perverso? Como que eu vou permitir que Jesus possa nascer no meu coração se eu não fizer esse movimento de autotransformação? Então, na realidade, Wagner e Ivanise, eu acredito que todas as religiões cristãs que não trabalham para ajudar nesse processo de sentimento do evangelho, elas estão equivocadas em seu trabalho. Então, muitas usam a bandeira do cristianismo, como as cruzadas lá atrás também usaram, como Roma usou para expandir o seu império, né? Tanto é que, por exemplo, Igreja Católica Apostólica Romana. Então, assim, esse nome ainda é guardado. Como fecha, né? Isso.
como eu posso querer que um cristianismo baseado nesses moldes seja de verdade vivenciado com sentimento e transformação? Não tem jeito. Então, o grande ponto aqui a ser desenvolvido é o sentimento. E só tem uma maneira de nós pregarmos o evangelho. Só uma maneira. Utilizando ele na transformação do nosso comportamento íntimo. Nós evangelizamos muito mais ao outro com a nossa transformação do que com a nossa fala. Eu ia falar exatamente isso, a nossa sobre essa pergunta, como restaurar. Estamos acostumados muito com o mundo. Mas, assim, como o Luiz fala, tem que estudar, tem que estudar. Mas por que tem que estudar? Na hora que você estuda, você abre canais onde você resgata parcelas das suas experiências espirituais e onde você se coloca em sintonia para receber esclarecimento, lucidez para entender junto com o sentimento. Não é assim, eu li, então eu sei. Não, eu li, agora eu vou me abrir para assimilar mais coisas. Então, quando o Luiz fala, leia, 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 leia para você abrir uma porta e para você receber dessa sintonia informações maiores. As melhores e as maiores informações não são retiradas do que está escrito, é retirado daquilo que a gente sente, daquilo que está guardado no nosso inconsciente. Porque todos nós não temos só vivências ruins no passado, não. Nós temos vivências boas. Talvez tenhamos vivido com almas elevadas, e isso está no nosso arquivo espiritual. Talvez você que perguntou tenha convivido ao lado de alguém maravilhoso, e que nesse momento da leitura vai fazer você resgatar alguma coisa. Então, o que está escrito ajuda, mas eu entendo que seja uma porta para você entrar num outro mundo, numa outra dimensão. Diga, Luiz. O Geraldo, tá ficando pronta, já ficou pronta a inspiração. Deu 97 páginas. A intuição, eu soltei lá o filhote, né? Mas estou continuando. Vai dar mais ou menos umas 90 páginas. É impressionante o que tem de escritor que passa a informação errada. E isso é exatamente o que você falou. A intuição, ela está guardada no nosso inconsciente. E a inspiração, ela está no fora. Então, nesses estudos, é impressionante o que vem de informação que você não sabe se está vindo de baixo ou de cima, mas está vindo, está aflorando. Né? Então, na realidade, o estudo é só para você começar a viver. É o pontapé inicial. Porque aí, com a vida, você vai aprimorando cada vez mais. Isso aí. Eu tenho umas 2 perguntas para cada um, mas eu entendo, pelo texto que eu escrevi aqui, que as 2 últimas, a gente fecharia com chave de ouro o programa. Então, eu peço que nessas 2 próximas perguntas, Luiz e Alain, restringir a resposta para uma resposta um pouco mais curta, para que a gente se demore um pouco mais nas últimas perguntas, nas últimas 2. Então, eu pergunto ao Luiz, em rápidas palavras, Luiz, o que difere o cristianismo praticado hoje, que todo mundo vê e imagina que há 2000 anos atrás era igual? O que difere o cristianismo de hoje do cristianismo que foi vivenciado nos 200 anos depois da crucificação de Jesus? O cristianismo vivenciado naquela época era muito mais autêntico, muito mais sentido, estava muito mais perto da fonte. Hoje, nós estamos com o cristianismo muito, muito coberto por tudo aquilo que se acrescentou no cristianismo em termos de ritual, em termos de dogma, em termos de aparatos. O cristianismo perdeu o foco. Muito bom, Luiz. Muito bom. Alain, você já falou, o Luiz falou, eu também falei aqui. Aliás, foi você que trouxe essa frase para nós aqui. Fale alguma coisa, Luiz. Essa é em sua homenagem.
Que ensinamentos nos remete essa frase de Francisco de Assis? Olha que coisa linda. Pregai o evangelho. Se necessário, usai as palavras. Eu adoro essa frase, né? Ela é o resumo daquilo que nós falamos na resposta anterior, né? Seja um exemplo vivo do evangelho, né? Você evangeliza muito mais as pessoas pelas suas atitudes do que por suas palavras. Então, às vezes, você decora frases fantásticas, você decora textos, nossa, sabe a Bíblia, o Evangelho, decora e saltear de trás para frente, mas o que adianta se você não vivencia tudo isso? Então, pregai o Evangelho com a sua experiência, com as suas emoções, com a sua vida. Se necessário, use as palavras. Muito bom. Agora eu vou para as duas últimas perguntas, que eu entendo que seja assim... quando eu copiei esses textos, eu fiquei viajando, assim, como é bonito você sentir isso que está aqui. E com a experiência do Luiz, eu tenho certeza que ele vai trazer coisas muito interessantes para a gente entender melhor o Espiritismo. Então, Luiz, eu fiz um resumo de um texto que está nos Evangelhos. Eu gostaria muito que você nos explicasse o texto, as conclusões, os desdobramentos. Qual a relação nossa com esse texto que eu vou ler? Escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério e diziam: Moisés mandou apedrejar estas tais. Qual é a vossa opinião sobre isto? Perguntaram isso a Jesus, porque colocaram a mulher numa região um pouco mais deprimida assim, e Jesus estava numa areia ali, escrevendo, né? E perguntaram a Jesus, qual é a vossa opinião sobre isso? Quer dizer, já disseram que a lei era o apedrejamento. E Jesus permaneceu em silêncio, insistiram na pergunta até que ele se levanta e fala, aquele que dentre vós estivesse em pecado, atire-lhe a primeira pedra. Isso causou um silêncio total, e um a um dos acusadores foram jogando as pedras no chão, se retirando e voltando para suas casas. Depois de algum tempo, a mulher que estava sentada no chão, chorando, Jesus se aproximou e disse, mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? E responde ela, ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse, nem eu tampouco te condenarei. Vai e não peques mais. Ao escolher esse texto, parece que ele representa grande parte da nossa humanidade, e Jesus coloca frases que não servem só para ela, mas servem para todos nós. Qual o entendimento que você tem disso, Luiz? Geraldo, nessa passagem, Jesus mostra por que ele não foi aceito pela religião judaica. O farisaísmo, ele era todo apegado às leis, a letra que mata, né? Então, eram os cumpridores de leis. E Jesus veio trazer exatamente aquilo que o Alain realçou, o sentimento. Mas o sentimento fundamentado numa racionalidade que derruba. Porque Jesus dirigiu a eles uma pergunta muito racional, objetiva, e colocando-os no seu devido lugar. Costumava-se atribuir a certos pecados uma gravidade maior, né? Tanto assim que até bem pouco tempo a igreja veio, né? Pecado mortal, pecado venial, pecado isso, né? E na realidade Jesus mostrou que como ser humano em evolução, todos nós carregamos os nossos pecados. Se você pegar eu, você e o Alain, você vai ver que em certas áreas somos diferentes.
Sim. Porque somos espíritos em evolução, que naquelas áreas nós precisamos crescer. A hora que a humanidade entender o espiritismo, isso aqui vai ter assim uma aceleração violenta. Qual é o nosso procedimento até esse instante? Nós fazemos o que nós gostamos. A gente foge do que nós não gostamos. E a doutrina é clara. Nós estamos aqui para aperfeiçoar aquilo que nós não somos bons. Todo mundo gosta daquilo que é bom, aquilo que ele faz fácil. Então, ainda não assimilamos essa passagem de Jesus. Nós precisamos buscar o crescimento. Nós não estamos na praia. E eu só vou crescer a hora que eu entender que estou aqui para parar as arestas. Com quem que nós convivemos? A gente convive com aqueles parentes que a gente gosta mais. Nós queremos o bom. Nós não convivemos com aqueles que não nos fazem bem, aqueles que temos dificuldade e precisamos exercitar mais, porque isso é ruim, é desagradável. Então, ainda estamos naquela fase de achar que a gente está aqui em férias. Nós não assimilamos a principal lição. Isso aqui é escola. Isso aqui é hospital. Isso aqui não é colônia de férias. Nem nos planos puros existe colônia de férias. Jesus falou até eu e o Pai trabalhamos até hoje. É uma tendência, Geraldo. É uma tendência. Todos nós, quanto menos a gente fizer, mais preguiçoso vai ficar. Então, infelizmente, é uma coisa que nós ainda precisamos assimilar. Vamos fazer aquilo que a gente não sabe fazer. Não é fazer aquilo que sabe para se prosear, como diz os florianopolitanos lá. É isso aí, Geraldo. E nessa última pergunta, eu até convido você que está nos assistindo a ler o livro Boa Nova, de Humberto de Campos, Chico Xavier. Tem uma passagem que o Luiz gosta, eu gosto, o Alan gosta, então eu vou ler rapidamente para o Alan fazer os comentários, que é assim: no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, Chico Xavier, no capítulo 26, A Negação de Pedro, encontramos uma lição primorosa de Jesus. Escreve Humberto de Campos, abre aspas, vendo que Jesus repetia uma vez mais aquelas recomendações de despedida, Pedro, dando expansão ao seu temperamento irrequieto, adiantou-se, indagando: afinal, Senhor, para onde ides? O mestre lhe lançou um olhar sereno, fazendo-lhe sentir o interesse que lhe causava a sua curiosidade, e redarguiu: ainda não te encontras preparado para seguir-me. O testemunho é de sacrifício e de extrema abnegação, e somente mais tarde entrarás na posse da fortaleza indispensável. Simão, no entanto, desejando provar por palavras aos companheiros o valor de sua dedicação, acrescentou, com certa ênfase, ao propósito de se impor à confiança do Messias: não posso seguir-vos? Acaso, mestre, podereis duvidar da minha coragem? Então não sou homem? Por vós darei a minha própria vida. O Cristo sorriu e ponderou: Pedro, a tua inquietação se faz credora de novos ensinamentos. A experiência te ensinará melhores conclusões, porque em verdade te afirmo que esta noite o galo não cantará sem que me tenhas negado por 3 vezes. E Pedro: julgai-me então um espírito mau e endurecido a esse ponto? Indagou o pescador. E Jesus responde: não, Pedro.
Não te suponho ingrato ou indiferente aos meus ensinos, mas vais aprender ainda hoje que o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Alan, acho que é um texto, assim, dos mais lindos que eu li na doutrina espírita. O que você pode nos dizer, Alan, sobre isso? Cara, eu fico imaginando, assim, aquilo que eu falei no começo. A gente falar de Jesus é muito difícil, porque nós somos ainda o rascunho falando da pureza, né? Então, eu imagino que Jesus olhe para cada um de nós e veja o potencial de chegar no nível dele. Isso. Ele vê, nós temos esse potencial, cada um de nós. Só que a gente, eu assim, imagino que ele fala assim, mas esse neguinho fica perdendo tempo, rapaz, podiam estar... Mas pode ser Patinando. Mas pode ser que ele também perdeu o seu tempo lá, quando no seu processo de evolução. Aqui eu não estou julgando Jesus, pelo amor de Deus. Eu estou só aproveitando o ensinamento, que não é que ele chegou do dia para a noite a nível de espírito puro. Sim. Segundo a ciência, o universo tem 14 bilhões e meio de anos. Segundo a ciência, a Terra tem 4. Quer dizer que antes da Terra surgir e ter um ser humano na Terra encarnado em processo de evolução, a história do universo já tinha 10 bilhões de anos. Então, provavelmente, né, é o que a gente conclui, Cristo, que é esse espírito puro desde da formação da Terra, ele já recebeu como incumbência cuidar dos espíritos que viriam reencarnar aqui, né? A gente encontra isso no livro A Caminho da Luz, né? Psicografia do Chico também, que ele, para chegar nesse nível, ele galgou um processo evolutivo. Então, como ele entende, por ter experienciado isso, e vê o potencial em nós para chegar no nível dele, eu acho que, para ele, apesar de ser puro, eu não poder julgar, né? Ele deve ficar olhando assim e falar, mas esses neguinhos não vão acordar? O que eu tenho que fazer? Então ele vem, reencarna entre nós para mostrar o que é vivenciar o amor. Quer coisa melhor do que um mestre fazer? Falar, eu vou passar pelo que está passando, eu vou passar por essa experiência, vocês vão entender como deveria ser vivida por vocês. E ele vem até nós, traz essa experiência. E quando ele fala para Pedro, né? Porque Pedro, veja só, Pedro, ele era o mais velho ali, ele era cioso das responsabilidades de exemplo para aquele grupo que estava ali, apostolar ali, surgindo. Jesus morava na casa dele, né, por 3 O anos. cara! O cara, então ele queria ter certeza do que... Aí Jesus fala assim, não, você ainda não consegue me seguir, Pedro. Calma. Você não tem ainda a lição imperecível que você vai precisar ter. A lição é dura, Pedro. É lição de sacrifício. É lição de abrir mão de tudo na vida. Abrir mão do próprio corpo físico para passar por aquilo, né? Você não está preparado ainda. Mas é interessante que nós encontramos na psicografia do Chico também, na morte dele, Jesus vem acolhê-lo, leva ele até uma região que ele se encontra com um monte de cristãos que trabalharam com ele na encarnação, e aí Jesus fala para ele, fique aí quando você quiser, porque eu preciso continuar o trabalho não cessa. E aí Pedro fala assim, não, mas eu posso te seguir? Claro que pode. E aí ele vem com Jesus para a Terra e começa a cuidar dos homens. Então você vê que é possível a gente aprender essa lição. É uma lição que nós podemos aprender numa encarnação. Pedro aprendeu. Muitas vezes a gente fala que Pedro negou Jesus 3 vezes, beleza, mas foi graças àquele preâmbulo de Jesus falando que ele negaria, que doeu a consciência de Pedro após ele ter negado, e ele falou assim, não posso mais fazer isso. Vou fazer do cristianismo uma bandeira. E aí ele começa a transformar, cria
a primeira instituição conhecida de caridade ao próximo, que é a Casa do Caminho, começa a cuidar dos assistidos, e ali ele vai se transformando no espírito que pode seguir Jesus. E a transformação dele foi tanta que, ao final da vida, ele seguindo 100% Jesus, ele é condenado e crucificado em Roma. E ele faz um pedido, que ele jamais poderia ser igual a Jesus naquele momento. Ele falou: vocês vão me crucificar? Tá, então me crucifiquem de cabeça para baixo. E ele é crucificado de cabeça para baixo na cidade de Roma. Ali foi a redenção de tudo aquilo, os passos, dos movimentos falsos da alma. Eu imagino que foi o ápice da vida dele, foi aquela crucificação de cabeça para baixo. 11 horas e 5 minutos, o tempo passa na nossa dimensão. É uma pena que a gente tem que encerrar o programa, mas tem que encerrar. Luiz, suas últimas palavras, Luiz. Um grande abraço a todos, que nós possamos continuar suportando, né, essa pressão aí, mas sempre procurar um foco. Não entrar nessa paura, porque senão a gente não aguenta. Entrar no ambiente do Cristo. Então, nós temos milhares de coisas que nós podemos fazer em termos de programa, em termos de leitura, para tirar o foco da televisão. Que todos nós possamos ter uma passagem de ano ótima. E até 2021, se Deus assim o permitir. Muito bom. Alan? Olha, eu queria desejar a todos um excelente ano de 2021. Vamos fazer 22 anos de programa Visão Espírita. Quer dizer, é uma história aí grande que a gente vem tocando o programa, sempre com muita alegria, com muita vontade de levar um pouco do conhecimento que a gente estuda, dedica, e que com vocês fica muito mais rico o nosso programa. Tem aqui vários comentários que, infelizmente, pelo horário, eu vou não comentar, né? Porque a gente entrou em duas explicações aí de textos maravilhosos e a gente acabou passando um pouco da nossa hora. Eu desejo a todos que colocaram essas perguntas que possam, né, trazer essas perguntas de volta para a gente no primeiro programa de 2021 e que a gente tenha um final de ano maravilhoso, que a gente permita que Jesus possa nascer em nosso coração. Fala, Luiz. A Marta, eu encontrei com a Marta no Pão de Açúcar e ela mandou um beijo para vocês. Obrigado, Marta. Legal. Então, que 2021 seja um ano de mais reflexões que vai começar e que a gente possa estar mais próximo, unidos pelo pensamento de fazer o bem. Agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós. Nos encontramos domingo que vem, voltando ao esquema do livro A Gênese. Um bom dia, um bom